Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a fazerem esse corset, um colete, não sei definir exatamente o que ele é. Também tem um nome específico para esse tipo de coletinho, que eu não lembro agora, mas depois vai estar no título do vídeo, tá? Então eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse coletinho. Ele é bem simples de fazer, apesar de parecer um pouco complicado, tá? Na minha mão, como vocês podem ver que eu estou com um pouco de dificuldade para conseguir mostrá-lo a vocês, mas ele é bem simples de fazer, tá? O ideal seria fazer ele com uma certa estrutura, mas como eu não tinha barbatana para colocar, né, para fazer a estrutura dele, então fiz ele sem estrutura mesmo. Fica confortável e também fica bem bonito, tá? Ele pode ser confeccionado em qualquer tecido, em qualquer cor, que eu acho que fica bem legal. Como a minha personagem, ela tem tons mais terrosos, né? Ela é uma personagem meio que da floresta. Eu achei que ficava interessante fazer ele na cor bege, tá bom? Então, sem mais delongas, que essa introdução já tá muito longa, bora para o vídeo! Bom, para fazer o corsetzinho, vocês vão precisar medir primeiramente toda a circunferência abaixo do seu seio. No meu caso, deu mais ou menos 80 centímetros, tá? Então eu vou trabalhar com isso. Caso você tenha a mais, é só você pegar mais ou menos a referência da minha imagem e reproduzir para o seu tamanho, tá bom? Ou menor ou maior, tá? Então, no meu caso, como deu 80 centímetros, eu vou dividir no meio essa peça. Então eu vou fazer duas peças de 40 centímetros por 12 para frente e duas peças de 40 centímetros por 12 para as costas. Lembrando que essas são as medidas finais da peça costurada. Então, eu vou cortar no tecido 44 por 16, duas vezes para frente, 44 por 16, duas vezes para trás, tá bom? E lembrando que a peça da frente eu vou dividir no meio, certo? Que eu quero ele aberto para mim conseguir encaixar certinho na frente, como se fosse um espartilhozinho, né? Vai ter um fechinho legal. As peças cortadas vão ficar mais ou menos dessa forma aí, tá bom? E agora eu vou começar a uni-las, né? Fazer a costura. Então eu vou começar a unir a parte maior, certo? A parte 40 com a parte 40, certo? O 40 centímetros com 40 centímetros. E depois unir as duas peças da frente também, né? Que seria a 20 com 20 centímetros. E depois nós vamos fazer a junção das laterais também. Como eu acho que ficou um pouco vago o que eu expliquei, então agora nessa imagem dá para entender um pouco melhor o que eu quis dizer, o 40 com o 40 centímetros, tá bom? Vocês vão unir apenas as peças grandes no centro, dessa forma aí, e depois feito isso, né, você uniu tanto as grandes quanto as pequenas, apenas no centro, agora vocês vão começar a uni-las pela lateral, tá bom? Desse jeitinho aí do vídeo. É que como eu não tinha gravado a primeira pedaço, então eu acho que ficou um pouquinho vago, mas agora dá para entender um pouco melhor, tá bom? Vocês vão fazer isso para as duas partes da frente, né? E a única peça lateral que tem, tá? Então vocês vão unir tudo para alfinetar e passar uma costura. Feito isso, agora vocês vão pegar essa peça e dobrar no meio com o lado avesso para o lado de fora. E agora vão passar a costura em toda a lateral, certo? E deixando uma das laterais abertas para depois poder desvirar essa peça, né, para o lado certo, né? O lado correto, para o lado de fora. Bom, feito isso, né, vocês terem desvirado a peça toda, né, deixado ao lado direito pro lado de fora, o avesso pro lado de dentro. Agora vocês vão começar a dar acabamento nas pontinhas. E para fazer isso é bem simples, tá? É só vocês virarem essa ponta aberta, né, para o lado de dentro e passar uma costura pelo lado de fora. Eu já tenho essa intenção de passar essa costura pro lado de fora porque eu gosto dessa costura aparente pro lado de fora, tá bom? E fora que ela dá uma estrutura melhor da nossa peça, deixa ela mais firminha, né? Então eu gosto muito disso. Então vocês vão virar as pontinhas para dentro, né? Para fazer o acabamento, passar uma costura ali em cima e passar uma costura no restante da peça inteira também, em todas as laterais.
passado toda a costura nas laterais, eu também vim na lateral, né, desse corsezinho. E também passei uma costura entre essa costura que seria a união dessa parte, das duas partes menores da frente, né, com a parte maior das costas, mais ou menos igual do vídeo aí que vocês estão vendo, tá? Passei uma costura de cada lado, seguindo o mesmo modelo que eu fiz em todas a costura lateral, tá bom? A peça vai ficar mais ou menos com a aparência dessa do vídeo. Para estar fazendo a alça, eu cortei mais ou menos duas faixas, não, mais ou menos não, eu cortei duas faixas de mais ou menos 10 centímetros cada uma, tá? Por 1 metro mais ou menos de comprimento. É certo que eu não vou precisar de tudo isso, mas eu fiz com uma grande sobra para mim conseguir medir tudo certinho para poder colocar de um tamanho que ficasse confortável para mim, tá bom? E para costurar a alça é o mesmo processo, eu vou dobrar no meio, né, desse jeito da imagem, né? Vou dobrar no meio, passar a costura, desvirar essa alça e passar uma costura por fora dela todinha também. Bom, feito isso, agora é a hora da gente estar encaixando essa alça no corsezinho, no colete, tá? E pra fazer isso é bem simples, eu quero fazer ela cruzada nas costas, então primeiramente eu vou estar prendendo a parte de trás dessa faixa, né, nas costas, com um alfinete, certo? Ok? Vou fazer isso nos dois lados, dos dois lados com as duas alças na parte de trás, tá? Aí eu vou vestir, né? Vou experimentar esse coletinho e vou ver mais ou menos aonde que vou posicionar as partes da faixinha na frente, né? Lembrando que eu quero cruzado nas costas, tá bom? Feito isso, eu fiz a costura da alça em cima daquela costura que nós fizemos em toda a lateral desse coletinho, tá bom? Esse passo não é necessário, mas eu cortei tipo uma proteçãozinha para colocar atrás do fecho que vai ser na frente, né? Porque como eu coloquei um fechinho, vai ficar uma fenda e eu não quero que fique aparecendo a roupa por baixo, então eu fiz uma certa proteçãozinha. Eu fiz a mesma medida final, né? Que é a medida final do coletinho, né? Eu fiz essa proteçãozinha seguindo os mesmos passos desse coletinho, tá bom? Cortei, passei a costura, virei pro lado direito, fiz a outra costura por fora, tá bom? É só pra fazer ele como se fosse um acabamentozinho. Não é necessário fazer, mas se você quiser fazer também, tá aí. Agora eu vou cortar uma faixa, né? No caso eu acabei cortando duas faixas de mais ou menos 4 centímetros cada uma, tá bom? E eu vou dobrar lá no meio e passar a costura, que vai ser o detalhezinho aonde nós vamos costurar o fecho em cima, tá? O fechinho em cima, tá bom? Então eu cortei duas faixinhas de 4 centímetros, dobrei no meio e passei a costura padrão que eu fiz em todo o colete, tá bom? Dobrei no meio, dobrei mais uma vez e passei uma costura por toda a lateral, toda fora, né? Toda a lateral dessa faixinha. Bom, como eu ainda não sabia mais ou menos aonde seriam os fechos, então eu decidi vestir o colete e colocar mais ou menos as faixinhas aonde ficariam os fechos, tá bom? Mais ou menos como da imagem. Cortei todos do mesmo tamanho, então não tem uma medida certa, é o tanto que vai servir para, enfim, para dar o fecho, fazer o fechamento desse coletinho, tá? E está ficando mais ou menos assim, tá? Eu achei que tá ficando bem legal, bem bonitinho. Então é isso daí, bora costurar essas faixinhas para depois costurar os fechos em cima. Bom, toda a costura finalizada, né? Toda a costura principal finalizada e todos os fechos costurados, tá? Eu usei esse fechinho de encaixe que eu achei que ia ficar legal. Agora eu vou fazer um detalhe que eu achei que ia ficar bem interessante. Eu comprei essa lã, que ela parece tipo uma trepadeira. Eu decidi colocar em cima de toda a costura que a gente tinha feito fora, tá bom? Eu acho que vai ficar bem legal. A marca dessa lã é a da Cisne, tá? Eu acho que a linha se chama Nubbles ou Nubles, não sei como se lê, tá bom? E a cor é 630. Ele é um verde com várias bolinhas no meio, em vários tons de verde. Tem alguns tons de cinza também, mas é bem de leve, tá?
combina muito legal com esse propósito, né, com o tema do nosso personagem, né, do meu personagem, e eu achei que ia ficar bem legal, um detalhezinho bem interessante. Seria legal vocês costurarem antes de terem costurado o fecho, tá? Mas deu pra mim costurar tranquilo, apesar de eu ter costurado o fecho já. E é isso daí, então eu vou passar em cima de toda a costura que a gente tinha feito lá no início, tá? Aquela costura em toda a volta, que eu achei que ia dar um acabamento bem legal pra peça. Então é isso daí, pessoal, assim ficou mais ou menos a nossa peça. Já tava com o restante do figurino nesse horário, né? Já tinha terminado todo ele. Eu achei que ficou bem legal, bem interessante pra proposta. Eu achei que esse detalhe da lã deu todo um charminho a mais, né? Que eu achei que ficou bem legal. Então é isso daí, se você gostou, já deixa seu gostei, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês querem ver mais aqui pro canal. Se você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui na tela, olha que belezura de arroba. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação deste belíssimo canal, tá bom? Então tá bom, então compartilha com os amigos e até o vídeo da semana que vem. Bye, bye!